Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai resolver hoje um vídeo de Olimpíada, tá? Da OBMAP, segunda fase, que é aquela fase que separa, né, o joio do trigo, porque é uma fase onde as questões são abertas. Então, nesse caso, você tem que criar um argumento, né, e é um argumento sólido e convincente para o pessoal da banca, né? Bom, a questão aqui trata da seguinte situação. Um hexágono regular, né, ABCDEF, ele tem os lados medindo 1 centímetro. Tem um ponto P que ele se desloca na borda do hexágono a partir do vértice B, passando pelos vértices C, D, E até chegar no F. Então, ou seja, ele começa no ponto B e aí ele vai andando, né, até chegar no F. X, no caso, é a distância percorrida por esse ponto P, e f de x é a área da região com vértices P, A e outros vértices do hexágono pelos quais o P já passou. Então, por exemplo, aqui, ó, o P ele já passou pelo B, né? Então, como é que eu faria a área aqui? A área seria essa figura aqui, tá? Esse triângulo. Nesse outro exemplo também. Só que aqui o P já andou um pouco mais, né? Então, nesse caso, né, a área seria essa figura que ele formou aqui, ó. Beleza? Bom, então com base nisso, calcule f de 1. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Como é um hexágono regular, né? E ele falou que cada lado vale 1, então se esse lado aqui é 1, esse também vale 1. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Então, nesse caso aqui, eu posso até fechar, partindo aqui, ó, esse triângulo. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Então, eu tenho um triângulo que ele é isósceles, tá? Ou seja, eu tenho dois lados iguais, né? No caso, 1 e 1. Que não ficou muito igual não, né? Deixa eu colocar aqui direito. Eu nunca estou apoiando aqui da mesa, tá? Pronto. Vou colocar aqui um pouco mais esticado para cá. Então, eu tenho que esse lado aqui é 1 e esse lado é 1. Também não ficou igual não, mas tudo bem. Vamos deixar aqui, porque a ideia é a seguinte, ó. Se esse lado aqui é 1, esse lado aqui é 1, eu já tenho dois lados conhecidos, né? Então, como é que eu faço a área de um triângulo que eu tenho dois lados conhecidos, né? Nesse caso aqui, não é um triângulo retângulo, tá, pessoal? Então, eu tenho que descobrir quanto é esse ângulo aqui no B, tá? Eu tenho que descobrir quanto é esse ângulo aqui. Vou chamar de θ, tá? Então, nesse caso, galera, como é que eu faço a área de uma figura dessas, tá? Se eu tenho dois lados conhecidos e o ângulo, então eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. É o produto dos lados, é o produto dos lados que multiplica o seno do ângulo. Tudo isso daqui dividido por 2. Essa é a ideia, tá? Então, eu já sei os lados. Esse aqui eu posso chamar de A, esse aqui eu posso chamar de B. Eu tenho que descobrir quem é o θ. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar uma outra regrinha que é o seguinte. A soma dos ângulos, né, de um polígono, né, é dado por n-2, que multiplica 180 graus. Só que é o seguinte, pessoal, eu não quero saber a soma de todos os ângulos, tá? Eu só quero descobrir um ângulo, que é o B. Então, nesse caso, né, eu vou ter que dividir isso pelo número de lados, né, que é o n. Tranquilo? Então, nesse caso, ó, quem é o n aqui? O n é o número de lados. A figura que a gente está trabalhando é um hexágono, né? No caso, um hexágono tem 6 lados, então vai ficar 6 menos 2, né? Que multiplica 180, dividido para 6, né? Então aqui a gente vai ter 4
vezes 180 dividido para 6. Só que 180 por 6 eu posso simplificar. Fica 30, né? Então 4 vezes 30 aqui vai dar 120 graus. 120 graus, esse é o ângulo então, né? Então vai ficar assim, ó, voltando para cá então. Então a área vai ser o produto dos lados, no caso é tudo 1, né? Então vai ficar 1 vezes 1 vezes o seno do ângulo, que é 120 graus, dividido por 2. Só que é o seguinte, pessoal, quanto é o seno de 120? Aí a gente vai ter que apelar para a trigonometria, né? É aquelas tabelas, né? Que a gente já viu isso antes. 120 graus ele está no segundo quadrante, né? Então nesse caso, eu tenho que diminuir de 180, né? Então vai ser 180 menos 120 graus, né? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 60. E nesse caso ele é positivo, né? Porque o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante. Então, seno de 120 é a mesma coisa que o seno de 60 graus, dividido por 2. Na tabela, quanto é o seno de 60? O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que vai ficar dividido por 2. Aqui embaixo não tem ninguém, eu boto 1. Então, eu tenho aqui uma divisão de fração, né? Então, nesse caso, eu vou repetir e multiplicar pelo inverso aqui, né? Então, no final da história, eu vou ter raiz de 3 sobre 4, né? Esse, no caso, galera, seria o nosso f de 1. Beleza? Aí é o seguinte, pessoal, eu vou dividir isso aqui para não ficar um vídeo muito extenso, né? Eu vou dividir ele no outro vídeo, tá? Então, no outro vídeo a gente resolve a letra B. Tranquilo? Dúvidas, entre em contato. Obrigado e até a próxima.